E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e, por 5 meses, ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando ao Senhor. A nossa palavra nesta noite tem como tema um milagre junto ao altar. Repita assim após mim: um milagre junto ao altar. Quando eu leio esta passagem bíblica, narrada pelo evangelista Lucas, ele era gentio, e ele escreve aqui aos gentios, e ele escreve aqui ao seu amigo Teófilo. Ele começa aqui: tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele, no versículo 3, ele diz que pareceu bem a ele escrever ao seu amigo Teófilo. Interessante que essa palavra é para nós, porque a palavra Teófilo, Teo, significa Deus, e ófitos significa filhos. Ou seja, então a palavra, ela tem endereço certo. Ele escreveu aos gentios, ele escreveu esta carta ou este livro para nós, os cristãos, nos dias de hoje. E é interessante que ele faz esse primeiro tratado. Interessante que ele era médico, mas que deixou a medicina. Lucas deixou de exercer a sua função para narrar os atos de Jesus. Preste atenção, Lucas vivenciou grandes milagres que Jesus operou. Lucas presenciou grandes coisas que Jesus fez durante os 3 anos e meio do seu ministério. Olha para cá, não foi à toa que Lucas, o evangelista, por um período de 3 anos e meio, ele deixa a medicina para escrever acerca dos feitos de Jesus. Interessante, a Bíblia não diz que Lucas era seguidor de Cristo. Mas como é que ele narrou e presenciou todos os milagres? Aonde Jesus estava, Lucas estava, quem sabe, com o seu caderninho na mão, escrevendo tudo o que Jesus fazia. Quando você lê em Atos capítulo 1 e o verso 1, Atos 1 e 1, ele fala desse primeiro tratado. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. E ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Primeiro tratado está aqui, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Ou seja, ele estava ali presente com o seu caderno, com a sua cadernetinha, anotando todos os milagres que Jesus operou durante o seu ministério. E é interessante a maneira que Lucas narra esse acontecimento, pastor Paulo. Eu fiquei a tarde toda meditando nesta palavra. É extraordinário o que Lucas, o evangelista, relata aqui. Ele relata um milagre junto ao templo. Um milagre junto ao templo.
E é interessante que você vai ver nesse acontecimento aqui, quando o anjo anuncia o nascimento de João. Mas olha para cá, como anunciar o nascimento de uma criança a um casal de velhos? Quem vai crer num negócio desse? Já avançados em idade. Isabel, madre fechada, cerrada, não gerava filhos. Ô irmão, dentro das dificuldades estão as promessas de Deus para mim e para você. Que isso, pastor? Eu não ouvi direito. Olha para cá. Dentro de todas as dificuldades tem as promessas de Deus para você. Dentro dos problemas estão os propósitos. Deus permite as dificuldades para que as promessas deles se cumpram nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Mas olha, para que o milagre de Deus, para que a promessa daquilo que Deus te prometeu se materialize, é necessário você passar por dificuldades. Por exemplo, como é que você vai conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como é que você vai conhecer o Deus que exalta se você não for humilhado? Como você vai conhecer o Deus que levanta se você não cair? Como você vai conhecer o Deus que exalta, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, se você não se deparar com coisas impossíveis? Tem jeito de você conhecer o Deus que faz milagre se você não vivenciar ou não se deparar com aquilo que é impossível para Deus gerar um milagre na sua vida. Como você vai conhecer o Deus que abre porta se você ainda não encontrou nenhuma porta fechada? Mas se você encontrar uma porta fechada e Deus abrir essa porta para você, você vai dizer: é milagre, é milagre. É milagre Deus abrir a porta para você numa cidade onde não tem emprego. Por isso que eu não acredito nesses crentes que eu vou ter que mudar da cidade, porque aqui não tem emprego. Se você está na presença de Deus, se você está no altar, se você está vivendo uma vida diante do Senhor, Deus até tira o ímpio para colocar você. Se não tem emprego, Deus vai tirar alguém. Ele pode até levar alguém e diz: não, eu vou pôr meu servo ali. Porque Deus abre porta aonde não tem porta para ser aberta. Agora, estudando esse texto aqui, eu fiquei maravilhado, porque eu vejo aqui um milagre junto do altar. E a primeira coisa que Deus me mostrou aqui, irmão, é que você tem defeitos, mas Deus te escolheu assim. Quando Deus te escolheu, você não era perfeito. E olha para cá, até hoje você não é. Mas Deus gostou de você assim, exatamente como você é. Deus escolheu você, mesmo sabendo que você tem defeitos. E olha o que diz o verso de número 5. Existiu
Está escrito. Diga comigo, existiu. Isso aqui não é conto de fadas. Isso aqui não é história da carochinha. Existiu. No tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. E a Bíblia diz, e cuja mulher era das filhas de Arão. Olha a procedência. Era da descendência de Arão. A Bíblia diz lá em Hebreus, ninguém toma para si esta honra, senão aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Ou seja, a mulher era uma mulher escolhida, não era perfeita, porque a mulher em Israel, perfeita, formidável, era a mulher que gerava filhos. Ela tinha que ter filhos. Por isso que no último versículo que nós lemos, por 6 meses, no penúltimo versículo, diz que ela ficou em silêncio. Mas depois ela abriu a boca. Ela diz, não, eu tenho que falar do que Deus fez na minha vida. Porque diante dos homens, Ele quebrou o meu opróbrio. Eu tinha um opróbrio, que eu não gerava filhos. E se não fosse Deus, eu morreria sem gerar. Ou seja, eu tinha defeito. Mas hoje, Jesus me aceitou assim. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, você tem muitos defeitos, mas Deus te escolheu. Então a Bíblia diz que o nome da mulher era Isabel. E o homem se chamava Zacarias. Era sacerdote, mas não cria muito não, viu? Talvez um Tomé da vida. Talvez eu, você, que tem hora que crê absolutamente, que crê que Deus vai gerar um milagre do impossível, mas de repente, nos recantos da sua casa, você está duvidando. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir? Porque até agora nada aconteceu. Eu não ouvi ruído. Eu não vi nenhuma mãozinha do tamanho de uma nuvem, do tamanho de um homem. Eu não vi nenhuma nuvem do tamanho de a mão de um homem, de um punho de um homem. Eu não vi ainda ninguém escrevendo na parede o dedo de Deus. Até agora não vi nada. Isso é eu e você. Mas a Bíblia diz, irmão, que eles estavam diante do Senhor. Quantos estão diante de Deus aqui nesta noite? A segunda coisa que eu pude observar aqui, dias de sofrimentos me confrontam. Dias de sofrimento me confrontam. Olha o que diz o verso de número 6. Presta atenção. E eram ambos justos perante Deus. Ou seja, apesar da situação, ao contrário, apesar das adversidades, apesar das crises, eu vou ser fiel ao meu Deus. Apesar do coronavírus, eu não vou deixar de vir ao templo. Eles tinham problema. Eles haviam sido escolhidos, deixa o versículo. Eles haviam sido escolhidos pelo Senhor. Tinham problemas, mas eram justos. Isso nos confronta. E ambos, ou eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente. O que é a palavra irrepreensível, pastor? É aquela pessoa que não oferece nenhum motivo
para ser repreendida. Isso é irrepreensível, que não oferece nenhum momento você precisa repreendê-lo. Por exemplo, a Bíblia diz que Pedro era repreensível. Toda hora Jesus ficava chamando a atenção de Pedro. Ele dava uns vacilos feios. Não obstante, tem crente que em pleno século 21 tem dado uns vacilos feios, uns vacilão, né? Lá tem um linguajar clássico que predomina lá entre os marginais, as cadeias públicas. Ô vacilão, seu vacilão. Polícia pegou ele. Ô vacilão, você chegou aqui, estava solto. O vacilão. E tem uns vacilão aí na fé também. Uma hora está na igreja, outra hora não está. Uma hora é um santinho, outra hora um diabrinho. A hora está fervoroso, cheio do Espírito, fogo puro. Outra hora, geladeira pura. Um vacilão. Então essa palavra aqui nos confronta. Dias de sofrimento me confronta. Por quê? Porque eles tinham problema. Mas o verso 6 diz que eram ambos, os dois, ou seja, o casal, eles eram justos perante quem? Os olhos dos homens? Os olhos do Senhor. Eu não estou preocupado como os homens me vê lá fora. Eu estou preocupado como Deus me vê aqui dentro e lá fora. Vivendo uma vida irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles viviam uma vida retamente, uma vida piamente, uma vida sobriamente, uma vida justamente. Era a vida que o casal Zacarias e Isabel, ou na ordem cronológica dos casamentos, Isabel e Zacarias, viviam. A terceira coisa que Deus me mostrou aqui, é lindo esta palavra, hein? Deus sabe o que você deseja. Olha para cá e deixa o verso de número 7 lá. Qual era o maior desejo deste casal? Você que é mulher, que é mãe, qual era o maior desejo de Isabel? Nem preciso perguntar. Você ia me responder: pastor, ela queria abraçar um filho. Ela queria. E olha, a mulher hebreia, quando ela era vista uma mulher estéril, sem filho, ela era até discriminada entre os hebreus. Esta aí, amaldiçoada. O Senhor cerrou a sua madre. Você lembra de Ana no capítulo 1 do livro de Samuel? Tinha até competidora, Penina, que vivia lá competindo. Eu não, eu sou agraciada por Deus, porque eu dei a Eucana, seu marido, filhos. Você não, você é estéril. Você é uma mulher amaldiçoada entre as hebreias. Então o maior desejo, escute bem isso, o maior desejo de Isabel era gerar. Mas ela nasceu, foi passando toda a sua adolescência, casou-se, foi passando todos os anos do seu casamento, até que a velhice chegou e nada de gerar. Ou seja, não tinha mais possibilidade. A Bíblia diz que agora Isabel era uma mulher velha. Zacarias
era um homem velho, não tinha mais nenhuma possibilidade de ter um filho. Mas olha para cá, Deus me manda te dizer: Deus sabe o que você deseja. Você que está me vendo agora e conectado conosco, assistindo esse culto, ou participando, não gosto muito dessa palavra assistindo, né? Mas cultuando conosco, que separou esse momento para ouvir Deus falar com você. Deus sabe o que você deseja. E a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor e espera nele, porque ele te concederá o que deseja o teu coração. Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra e aquilo que ele te prometeu. Por quê, pastor? Porque Deus trabalha no curso do tempo. Deus trabalha no curso do tempo. Para Abraão e Sara foi exatamente isto que aconteceu. Já na velhice de Abraão, já na velhice de Sara, Deus lhes concedeu um filho por nome Isaque. Olha o que diz o verso de número 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. A Bíblia não diz que o problema estava com Zacarias. O problema estava com Sara ou com Isabel. A Bíblia não diz lá no caso de Abraão que o problema estava com Abraão, até porque ele teve filho com a escrava. O problema estava com a Sara, e aqui o caso com Isabel. Mas acredito que o maior desejo de Zacarias era abraçar um filho. Tanto é que a Bíblia diz que ele não pulou fora. Abraão, né? Sara viu que não tinha jeito, falou: não, entra aqui, Agar, entra nela, porque eu não tenho mais jeito. Ela não confiava muito. Diferente de Isabel. Diferente de Isabel. Olha o que a Bíblia diz: ambos eram avançados em idade. E você pode colocar aí seus 90, seus 95, seus 100 anos. Quando a Bíblia diz avançado em idade, ainda mais naquela época que as pessoas viviam 100 e tanto, 200 e tanto, 300 e tanto. Oh, meu irmão, para Deus nada é impossível. Aleluia. É o que diz Lucas aí, capítulo 1, verso 37. Para Deus nada é impossível. Se Deus te prometeu alguma coisa que Ele vai fazer, que Ele vai salvar a sua filha, que Ele vai salvar o seu marido, que Ele vai salvar o seu parente, descanse nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus não falham. Para Deus nada é impossível. A quarta coisa que Deus me mostra aqui: tudo tem um tempo determinado. Olha o tanto que esse casal teve que esperar. Olha o que diz, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor, na ordem da sua turma. Ou seja, ele tinha problema, mas estava diante do Senhor. Ele tinha problema, mas estava exercendo o seu ministério. Ele tinha problema, mas estava ali cumprindo o seu ministério. Olha para cá. E você que tem problema e já se conformou: não tem mais jeito não, eu vou parar de ir para os cultos,
Eu vou parar de ir para a igreja, porque eu não sei não. Eu acho que eu sou amaldiçoado. Mas por quê? Porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A coisa está feia para o meu lado, a coisa está preta. Eu acho que eu não sou filho de Deus. Eu acho que eu sou filho do capeta. Que a coisa está feia para o meu lado. Oh, meu irmão, não diga isto. Espere o tempo determinado por Deus. Deus havia feito uma promessa para esse casal, Zacarias e Isabel. Eles já eram avançados em idade, mas eles estavam esperando a promessa. Como? Em casa, sentado, deitado, acomodados espiritualmente? Não, ele estava diante de Deus, exercendo o seu ministério. Quer a bênção? Exerça aquilo que Deus colocou na sua mão. Quer prosperidade? Confie no Senhor. Seja dizimista. Primeiro semeia, para depois você colher. Daí o nosso tema: o milagre diante ou junto do altar. Ele tinha problema, mas estava no altar. Ele tinha a impossibilidade de abraçar um filho. Isabel tinha a esterilidade, não tinha como gerar um filho a Zacarias. Mas eles estavam diante do Senhor, no templo. Ele estava na ordem da sua turma. Diz que por sorte ele foi escolhido para ficar ali no templo algum tempo, para oferecer sacrifício. Tem gente que não quer mais sacrificar ao Senhor. Antigamente, quando tinha uma bicicletinha, a gente fala de uma magrela, não perdia um culto com a família, rapaz. Colocava um negócio atrás, cabia 2 crianças. Colocava um negócio assim no guidão que grudava, cabia outra criança. E ele pegava, punha a esposa sentada no cano. E ele sentava, às vezes era 5, 6 numa bicicleta. Não perdia um culto na igreja. Hoje Deus deu prosperidade, crescimento, bens, mora bem. Ao invés da bicicleta magrela, tem um lindo carro na garagem. E aí num pleno culto de domingo, ao invés de vir para a igreja, eu vou para o shopping center hoje. Eu vou para o shopping. Eu vou para o churrasco. Eu fui convidado pelos amigos. Eu vou para uma festinha, tal. As coisas estão assim. Eles tinham um problema, mas eles estavam diante de Deus. Eles estavam no altar. Um milagre junto ao altar. O que nós encontramos aqui depois, olha o que diz a Bíblia. Eu falando de tempo, tudo tem um tempo determinado. Olha o que diz Eclesiastes 3 e o verso 3. Eu até sempre uso essa passagem bíblica, esses versículos, porque eu disse que você não precisa se preocupar com o coronavírus. Você tem que fazer a sua parte. Ter cautela, prudência, precavido. Mas ter medo de morrer, ter medo da morte, você não precisa ter medo. Porque no verso anterior, o verso 2, diz que há tempo de nascer, não é? E tempo de morrer. Estabelecido por quem? Por Deus. Ah, mas porque alguém morreu tão novo? Porque era o tempo dele morrer. Ah, mas porque alguém morreu fadado de dias, avançado em idade? Porque era o tempo. Deus determinou. Os antigos diziam, não está na Bíblia, assim evidentemente com essas palavras, que não caem. Eles diziam, minha avó, eu não sei onde ela aprendeu isso.
Mas ela dizia: olha, meu filho, não cai um galho, uma folha de uma árvore, se não for pela vontade de Deus. E sabe que é verdade? Porque para cair uma árvore, uma folha de uma árvore, uma outra tem que estar nascendo, tem que estar já se preparando para nascer. Eu citei aqui ontem o que Jesus falou: se um grão de trigo cai na terra e não morre, ele não dá fruto. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Então, às vezes, até na morte de pessoas aí, quando você olha a olho nu, prejuízo, tanta desavença, tanta tristeza. Deixa Deus trabalhar. Deus sabe o que está fazendo. Mas o verso 3 diz, olha o que diz o verso 3: que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. 4. Depressa, tempo de chorar. Você vê que eles passaram todo esse período chorando, convivendo com esse desprezo de muitas pessoas. Isabel é amaldiçoada, é desprezível, porque não tem condições de gerar filhos, é amaldiçoada. Ela viveu todo o tempo de chorar, mas ela viveu também o tempo da alegria, o tempo de sorrir. Diz aí nesse texto que há tempo também para abraçar-se. E ela teve esse tempo na sua velhice de abraçar o seu filho, cujo nome foi escolhido pelo anjo, João. Ela teve esse prazer de abraçar. Por quê? Porque há tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Está aí, filho, vai olhando aí. Há tempo de afastar do abraço. Quem sabe essa pandemia agora está dizendo que a gente não pode se abraçar. Até esse tempo que nós estamos vivendo na pandemia, foi escrito lá atrás que há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se do abraço. Está aí, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O tempo da pandemia agora. Você já pensou? Quando o sábio Salomão escreveu isso, olha o tempo que nós estamos vivendo hoje. Vamos conhecer Bíblia. Então preste atenção. Tudo tem um tempo determinado. Então, por isso eu quero te dizer, não seja apressadinho. Porque a minha mãe dizia: o apressado come cru. O precipitado, e a Bíblia diz muito acerca disso no livro de Provérbios, para você não ser precipitado, porque o homem precipitado, ou a pessoa precipitada, faz doidice, comete delitos, depois se arrepende, aí é tarde. Então cuidado, para tomar uma decisão, melhor esperar em Deus, melhor esperar no Senhor. Foi a decisão do casal, eles esperaram, estavam já velhos, mas estavam no templo servindo ao Senhor. Quer receber cumprimento da promessa de Deus, irmão? Não é em casa, no sofá, diante do televisor. Quer receber o cumprimento da promessa de Deus? É no templo servindo a Deus, é no templo servindo ao Senhor. Uma outra coisa que Deus me mostrou aqui: você vai conseguir, não desista. Verso de número 9:
até o verso depois 10. Ó. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, era o tipo de uma escolha que eles faziam, entrar no templo do Senhor para oferecer o quê? Incenso. O verso seguinte diz que havia lá fora uma multidão. Eu digo, sempre eu falo, relato para vocês do privilégio que nós temos hoje. Porque na antiga aliança, o povo não tinha acesso ao templo, Thaís. Pastor, mas como é que eles faziam para cultuar a Deus? Lá fora. É por isso que o salmista diz, ó, vale mais um dia nos átrios do Senhor, ou na casa do Senhor, mas nos átrios, do que em outra parte 1000. Ele diz, eu preferiria estar nos átrios do Senhor do que nas tendas da impiedade. Por que nos átrios? Porque o povo tinha um acesso apenas nos átrios. O que é átrio? Lá nos corredores, nos pavimentos externos, lá de fora. O sacerdote estava oferecendo o sacrifício e o povo dando glória lá fora, esperando o sacerdote sair do lugar santo do santo, ou do lugar do sacrifício, para dar notícia para eles do que aconteceu. Está isso na Bíblia, pastor? Está no texto que eu li. O povo esperava lá fora a notícia. Você vê tamanho privilégio que nós temos, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele faz essa narração. Tendo, pois, ousadias, irmão, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E ele diz, ó, o véu que nos separava foi rasgado em dois, de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso na presença de Deus. E as pessoas não sabem aproveitar isso. Ficam em casa em pleno domingo, em pleno culto de adoração, ao invés de estarem aqui. Eu não estou dizendo de pessoas idosas, tem mancebos, tem jovens, tem pessoas novas com plena saúde. Não está em casa por causa do coronavírus ou em outros lugares. Não, é falta de disposição de estar no templo para servir o Senhor. Ele preparou um novo e vivo caminho para nós, como diz o verso 20 desse texto de Hebreus 10. Ele preparou um novo e vivo caminho para mim e para você. Sabe, pelo véu, isso é pela sua própria carne. Irmão, aí a gente deve chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Estou citando aí, você poderia ter aproveitado. Filho, você buscou o versículo, mas não acompanhou. Preste atenção, você tem essa oportunidade que o povo, na época desse casal, não tinha. Eles estavam lá fora, louvando a Deus, enquanto Zacarias oferecia o sacrifício. Você vai conseguir, não desista. E ele estava lá, oferecendo o sacrifício ao Senhor. Uma outra coisa, transformando sentimentos em oração. Está precisando de alguma coisa? Te falta alguma coisa na sua vida, no seu casamento, no seu matrimônio, em toda a sua vida, no seu cotidiano? Está te faltando alguma coisa? Transforme esses sentimentos em oração. Como é isso, pastor? Veja os versículos 11 a seguir. Diz assim: então
Ó, o verso 10 diz que tinha uma multidão lá fora. O povo estava lá fora orando. E dentro do templo, quem estava orando? Oferecendo sacrifício. Zacarias. Então, verso 11: o anjo do Senhor lhe apareceu. Uma coisa que nota-se, que o anjo de Deus só aparece para quem ora. O anjo do Senhor só aparece para quem está oferecendo o sacrifício. Camarada está lá na cama, de barriga para cima. Pastor, eu tive um sonho. Aí vai contar um sonho esquisito, você vê que o sonho é carnal. Por quê? Porque ele não vive uma vida de oração. Você vê que tem gente que vem contar sonho, fala, irmão, isso é sonho de barriga cheia. Sonho de quem ora é aquele sonho que José teve. Aleluia! Sonho de quem está em comunhão com Deus, olha, tem significado espiritual. Tem significado espiritual. Lembra dos sonhos que Daniel teve lá na corte babilônica? É sonhos espirituais com significados. Aí vem um carnal lá de baixo, eu tive um sonho. Aí quando você conta, mas qual é o sonho? Ah, eu larguei dessa família, peguei outra. É sonho. Dá para o senhor discernir para mim? Vai orar, vai se converter, vai ler Bíblia. Ó, ele estava fazendo o quê? Quando o anjo Gabriel apareceu, e olha que privilégio, hein? O anjo Gabriel apareceu a ele, pôs-se em pé à direita do altar do incenso, aonde ele estava oferecendo o sacrifício a Deus. Parece que eu vejo a importância do que Paulo diz nas palavras de Romanos 12 e o verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer sacrifícios a Deus. Pastor, como se oferece sacrifícios a Deus? Sacrifícios a Deus se oferece como num culto como este que nós estamos. Você esquece de tudo quanto existe lá fora e se concentra na presença de Deus, rendendo-lhe graça, gratidão, adoração, se prostrando diante dele. Isto é sacrifício. É quando você esquece de tudo que é material, perecível, susceptível, transitório. Você esquece de tudo e você diz, não, eu adentrei aqui no culto hoje para oferecer sacrifícios ao meu Deus. Preste atenção. O anjo vem e se coloca à direita do altar. Verso de número 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Você vê que ele caiu. Parece que há muito tempo ele não vivia uma experiência tão ímpar, tão maravilhosa como esta. É o que o pastor Paulo estava falando no início do culto. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Aleluia. Daí o nosso tema, a reconstrução do altar, a restauração do altar. Sabe por quê? A gente não vê as mesmas operações que Deus realizava no passado, porque a igreja do século 21 é uma igreja que não ora, é uma igreja que não oferece sacrifícios espirituais para Deus. Aí você não vê mais o paralítico levantando da cadeira de rodas e andando. Você não vê mais as pessoas sendo curadas. Você não vê genuínas conversões. Por quê? Porque o povo não quer pagar o preço. O povo não quer vir para a igreja. O povo não quer orar. O povo está com medo do coronavírus.
Eu nunca imaginei viver um tempo tão... Eu nunca vivi um tempo desse. E eu acho que não sei se a gente viveremos. Porque se uma doença nos afasta de Deus, a Bíblia diz: quem nos... mas eu estou em casa. E se a pandemia durar 20 anos? 20 anos em casa? 20 anos em casa? Oh, meu irmão, está faltando fé no nosso povo. E é por isso que isso olha, acabou com as igrejas. Passou uma igreja, está acabando com o povo. A fé do povo está, ó. Por quê? Porque está faltando oração. Quando você ora, irmão, você vira um leão. Quando você ora, você vira um gigante. Você diz: não, eu vou fazer a minha parte, até porque se eu não fizer, eu serei quadrado. E eu sou meio quadradinho mesmo. Mas mesmo forçadinho, vou pôr a máscara, mas vou fazer a minha parte. Mas do meu Jesus eu não vou deixar. Não, deixar de ir para o templo adorar a Deus. Não, isso não. Isso vai pôr uma faca no meu pescoço. Não, isso eu não vou fazer. E não faz. Tem velhinhos aí que vai viver, mancebo vai morrer, vai pegar coronavírus, e os velhinhos vai ficar aí dando glória a Deus, vindo para a igreja. Por quê, irmão? Porque vive uma vida de fé. Vive uma vida de fé. Ele ficou perturbado, turbou-se, com o coração turbado, e ele caiu. Verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração... Você vê que ele estava oferecendo o sacrifício e estava orando. A tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome João. Oh, irmão, qualquer dia eu vou dar o testemunho do Mateus aqui, meu filho, que Deus, eu orando, Deus falou comigo e disse: ó, o nome do teu filho vai ser Mateus. Primeiro, Mateus. E naquela época não tinha esse exame que faz hoje, como é que chama? Ultrassom. Que você sabia o sexo da... Aquilo a gente nem sabia. Na hora de comprar o enxoval, a Ruth disse: não, vamos comprar meio dividido, porque a gente não sabe. Dizia: não, só macacãozinho azuis, marronzinho, verdinho, nada de rosa. Mas por quê? Porque não vai ser varoa, aí a gente vai ter que trocar lá, e lá na cidade longe. Pode ficar. Deus falou comigo. É Mateus. É Mateus. Qualquer dia eu vou dar o testemunho. É tremendo esse testemunho. Ó, diz: a tua, deixa lá o versículo. Ó, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e o nome dele vai ser João. Aí, olha aí. E terás prazer e alegria. Oh, bom. Já pensou? Deus te trazendo algo bom, algo prazeroso, algo que lhe traz alegria. Diz: ó, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Oh, aleluia. Está nascendo um profeta de Deus aí, Zacarias. Está nascendo aí João Batista, a voz que clama no deserto. Irmão, que coisa tremenda. Foi isso que o anjo falou para Zacarias. Mas o homem sempre é meio duvidoso, né? Olha o que diz o verso: porque será grande diante do Senhor. Quem será? Você vê, eles eram um casal impossível de gerar filhos, mas mesmo na velhice, aguardando a promessa de Deus, Deus disse: ó, vocês foram muito criticados, zombados, Isabel, sua mulher, até tem a fama de amaldiçoada, mas o que Deus vai dar para vocês vai ser grande. Ele será grande não só diante dos homens, mas diante do Senhor. Não vai beber vinho, não vai beber bebida forte. E ó, e tem mais, hein? Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe.
será profeta do Senhor. Irmão, não tem promessa mais linda, maravilhosa do que essa. Ó, o teu filho vai ser cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento, já no ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Por isso que quando Isabel foi visitar Maria, a Bíblia diz que João Batista começou, a criança ainda era de 6 meses, irmão, começou a saltar no ventre lá de Isabel. Opa! E aí de repente Maria foi tomada pelo Espírito Santo, e as duas abraçaram, falando em línguas estranhas, e a glória do Senhor se manifestou, cheio do Espírito Santo. Aí o homem meio temeroso diz: ó, aí vem contando o anjo: converterá os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e a virtude, né? E irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias, né? Era o Elias prometido lá em Zacarias, no livro de Zacarias, né? E também no livro de Malaquias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes, e a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quantos estão dispostos a dar glória a Deus aqui, irmão? Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Olha a dúvida. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou saber? Pois eu já sou... Olha a gente apresentando o problema. Quando o milagre vem para a gente apresenta o problema. Mas como é que eu vou saber disso? Porque eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Parece que nesse tempo Isabel era mais velha do que Zacarias. A mulher é velha. Aí o anjo olhou assim, não para ele aparentemente, porque Deus não olha para a aparência de ninguém, olha lá para o coração. Incrédulo, dúvida, mesmo tendo orado, mesmo oferecendo sacrifício. E o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, eu fui enviado a falar-te e dar-lhe estas alegres novas, ou essas boas notícias. Mas tem uma coisa, viu, Zacarias? Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porquanto não creste nas minhas palavras. Oh, irmão, tem muitos Tomés da vida por aí, que a seu tempo se hão de acontecer. E eu vou finalizar. E o povo estava onde? Esperando Zacarias. Falou: mas por que Zacarias nunca demorou tanto tempo assim, rapaz? O tempo de um sacrifício era de 1h30 a 2 horas. Você viu tanto que Daniel orava, porque diz a Bíblia que ele orava 3 vezes ao dia. E era o período que o sacerdote oferecia. Ele virava o rosto para a parede e o sacerdote oferecia sacrifício. Equivale a dizer, somada 3 vezes ao dia, o sacerdote demorava 2 horas cada sacrifício. Equivale a dizer que Daniel orava 6 horas. 6 horas, não é 6 horas por mim, tá? É 6 horas, literalmente falando. Mas esse dia Zacarias estava demorando, porque tem culto, tem crente que às vezes não entende. Mas por que o culto hoje está passando das 9h15? Ô irmão, você não está entendendo que Deus está falando com você? Até nos rituais. Por que Zacarias está demorando? O povo estava lá fora esperando Zacarias. Só que eles maravilham. Tem gente que sai da igreja murmurando quando o culto passa. Ele tinha que sair maravilhado com o que Deus falou. O povo começou a maravilhar-se que tanto se demorava no templo. Porque meu filho não chegou ainda? Fica despreocupado, maridão. Ele está lá dando glória e tem um mistério lá acontecendo na igreja. A esposa perdeu o culto porque o marido não chegou ainda. Fique tranquilo. O mistério de Deus aconteceu hoje lá na Hope. Vamos entender os mistérios. O povo não murmurava, estava se maravilhando. Por que Zacarias está demorando muito? Tem coisa espiritual acontecendo lá, e tinha. E quando ele saiu, não lhe podia falar. Porque, irmão, ainda que ficou mudo, aquilo era uma correçãozinha divina, mas o coração de Zacarias estava explodindo de alegria. Só que ele não podia falar porque estava mudo.
E tem coisa, irmão, que Deus não permite, porque tem crente. Sabe por que José teve um problemão na sua casa? Sabe por quê? Porque ele foi contar o sonho que teve. Tá vendo esses feixes aí? Eu vi 12 feixes se curvando diante do meu, rapaz. Eu vi. Os irmãos, você está dizendo que eu e o meu pai, os meus irmãos, nós vamos ser servo teu? Isso atrapalha quando você conta os teus sonhos para as pessoas. Primeiro, elas não acreditarão. Segundo, elas vão fazer de tudo para suprimi-los. Então não conte não. Aí Deus deixou João mudo, porque senão ele ia sair dali, ia querer dar pormenores do que aconteceu. Aí o anjo falou: você vai ficar mudo. Aí ele sai lá do templo e não podia falar. Entenderam? E quem é espiritual entende quando um culto termina um pouquinho mais tarde. O povo lá fora, e era tempo, Zacarias não saía, porque o sacerdote oferecia sacrifício, depois chegava o povo e dava uma provisória ali, Deus falou isso, Deus se manifestou assim, e o povo dando glória, Aí ele não podia falar, aí o povo entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Aí diz: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, por 5 meses ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir. Ou seja, Deus destruiu o que na vida dela? O opróbrio. Deus vai destruir toda maldição da sua vida, toda esterilidade. Deus vai destruir todas as más amizades. Sabe que às vezes Deus tira alguém do seu caminho? Deus tira uma amizade tua, e você diz: rapaz, tantos anos com essa pessoa do meu lado, agora quebrou-se o vínculo dessa amizade. Eu estou tão triste. Dê glória a Deus, tá? Foi Deus que tirou essa pessoa do seu caminho. Era pessoa falsa na sua frente, uma maravilha. Então, Deus vai destruir o opróbrio. Ele diz: Deus destruiu o meu opróbrio entre os homens. Fica em pé. Diga assim comigo: um milagre junto do altar. Eu sempre digo o que muitos homens de Deus também dizem lá fora: altar não toma, altar devolve. Eles vêm ao templo e recebem a promessa de Deus do profeta, mas depois eles dão o profeta, devolve o profeta para Deus. João foi o maior profeta que Israel teve. Jesus falou: dentre os nascidos de mulher, não tem um outro como João Batista, mas o menor lá no reino dos céus é maior do que ele. Jesus falou. Nós vamos orar. Temos aqui os pedidos e orações. Você não vai esquecer do tema dessa mensagem, e não vai esquecer do que foi pregado aqui nunca. Um milagre junto do altar.